Nunca imaginei que aos 38 anos, depois de tantas responsabilidades acumuladas e de uma rotina que parecia estática, meu corpo e meu coração pudessem ser arrebatados por algo tão inesperado. Sempre me enxerguei como mãe, esposa, profissional, cada papel bem definido, quase automático, como se minha vida tivesse sido desenhada por uma linha reta, previsível e sem desvios. Até que um dia, uma presença entrou na minha casa e rasgou o véu dessa normalidade com um simples olhar. Eu me chamo Tatiane e carrego comigo a sensação constante de que sempre fiz o que esperavam de mim. Casei cedo, dediquei-me à minha filha, mantive um casamento estável, ao menos nas aparências. Meu marido é um homem correto, mas a chama entre nós se apagou há muitos anos. Dormimos lado a lado como dois estranhos que se acostumaram a dividir o mesmo teto. Nunca reclamei, porque acreditava que era assim que a vida adulta funcionava. Mas naquele final de tarde, quando abri a porta e vi minha filha sorridente trazendo consigo uma amiga, algo dentro de mim foi sacudido. Era como se uma corrente elétrica tivesse atravessado meu corpo. Antes de mergulharmos nessa história tentadora, já aproveita para se inscrever no canal, curtir esse vídeo e ativar o sininho. Assim você não perde nenhum dos próximos contos que preparei com tanto carinho. E claro, comenta aí o que achou depois da história. Quero muito saber sua opinião. A menina tinha 18 anos, e não era só a juventude que chamava atenção, mas a maneira como ocupava o espaço. Cabelos soltos que deslizavam até os ombros, pele dourada pelo sol, e um olhar vivo, curioso, que parecia analisar tudo ao redor. Quando ela me cumprimentou, senti que sua voz acariciava meu ouvido, suave e firme ao mesmo tempo. Sorri educadamente, como qualquer mãe faria, mas por dentro uma onda de calor subia em direção ao meu rosto. Mãe, essa é a Júlia, apresentou minha filha, animada. Vamos fazer o trabalho de história aqui em casa, tá? Assenti, tentando controlar o rubor. Desejei boa sorte às duas e voltei para a cozinha, mas não consegui me concentrar em mais nada. Enquanto cortava legumes, meus ouvidos captavam cada risada vinda da sala, cada palavra dita com entusiasmo. E entre tantas vozes, a de Júlia parecia se destacar, como se tivesse sido feita para se insinuar em minha memória. Aquela noite foi a primeira de muitas em que Júlia atravessou minha casa com passos leves, rindo ao lado da minha filha, ocupando os espaços com naturalidade. No começo, tentei ignorar o que sentia. Dizia a mim mesma que era apenas admiração pela vitalidade dela, pelo frescor da juventude. Mas não demorou para que eu percebesse que havia algo a mais. Meu coração acelerava quando ouvia a campainha tocar, meus olhos a procuravam antes de qualquer outra coisa, e meu corpo reagia de formas que eu não conseguia mais disfarçar. Os dias se seguiram, e com eles a presença dela se tornou comum. Júlia vinha para os estudos, mas parecia se interessar mais pelas conversas que se prolongavam, pelos cafés que oferecia, pelas histórias que eu acabava contando sem perceber. Era como se houvesse uma linha invisível nos conectando, ainda que nenhuma palavra fosse dita diretamente sobre isso. Lembro de uma tarde em particular. A chuva batia forte contra as janelas, e a energia caiu de repente. As duas estavam no quarto de minha filha, mas foi Júlia quem desceu primeiro, pedindo velas. A claridade fraca iluminou seu rosto de um jeito quase etéreo, e quando me entregou um sorriso tímido, senti como se algo tivesse se quebrado dentro de mim. Obrigada, dona Tatiane. Você sempre tão atenciosa, disse, baixinho. Aquela frase, simples, ficou reverberando por dias. A forma como ela pronunciou meu nome, a proximidade de sua voz, o calor que emanava da sua presença tão perto da minha. Passei noites em claro, deitada ao lado de um marido indiferente, revivendo cada detalhe, cada gesto, cada sorriso dela. Comecei a notar detalhes que antes poderiam passar despercebidos. O jeito como mexia no cabelo quando estava nervosa, a forma como olhava diretamente nos olhos quando falava comigo, os risos abafados quando notava que eu a observava. Tudo parecia um jogo silencioso, e eu, sem querer, estava completamente envolvida. Um dia, ao preparar café, percebi que ela me observava da porta da cozinha. Minha filha estava no quarto, e Júlia permanecia ali, calada, só me olhando. Quando nossos olhos se encontraram, senti meu corpo inteiro estremecer.
Não havia nada inocente naquele olhar. Era firme, intenso, como se quisesse atravessar todas as barreiras que eu tentava erguer. O cheiro tá maravilhoso, comentou, quebrando o silêncio, mas sem desviar os olhos. Eu sorri, tentando agir naturalmente, embora meu coração batesse descompassado. Servi a xícara, nossas mãos se encostaram de leve, e por um segundo prolongamos o contato. Pequeno, mas suficiente para incendiar cada pedaço de mim. A partir daquele instante, percebi que não era mais apenas da minha imaginação. Havia algo nela que também se dirigia a mim. Um interesse, talvez um desejo oculto, mas inegável. O problema era que tudo isso se desenrolava diante dos olhos da minha filha, sob o teto de minha própria casa. O limite entre certo e errado se tornava cada vez mais nebuloso. As semanas passaram, e cada encontro era um teste de resistência. Ela se sentava no sofá e, por mais que houvesse espaço, sempre parecia buscar estar mais próxima. Às vezes, seu joelho tocava o meu de leve, e nenhuma de nós recuava. Outras vezes, ao rir, inclinava-se demais, quase encostando no meu ombro. Eu fingia naturalidade, mas por dentro sentia um vulcão em erupção. Foi numa noite de sábado que tudo mudou de tom. Minha filha estava exausta e subiu cedo para o quarto, deixando nós duas na sala. A televisão estava ligada, mas nenhum de nós realmente prestava atenção. O silêncio se estendia, pesado, carregado de significados não ditos. Sentei-me em uma ponta do sofá, e Júlia, sem hesitar, se aproximou mais. Seu perfume doce e fresco parecia se misturar ao ar, invadindo cada espaço entre nós. Fiquei imóvel, tentando me convencer de que nada aconteceria, mas então nossas mãos se encontraram sobre a almofada. No início, foi um toque quase acidental. Mas em vez de afastar, deixei estar. Ela também não retirou a mão. Aos poucos, nossos dedos se entrelaçaram, como se essa fosse a consequência inevitável de tudo que havíamos construído em silêncios e olhares. Olhei para ela, e vi em seus olhos a mesma chama que queimava dentro de mim. Um desejo contido, mas vivo, pulsante. Minha respiração falhou, meu coração disparou. O mundo inteiro parecia suspenso naquele instante, como se só existíssemos nós duas. Não houve palavras, nem beijos, nem gestos ousados. Apenas as mãos unidas, carregadas de uma intensidade maior do que qualquer toque poderia revelar. Ficamos assim por minutos que pareceram eternos, até que ela, lentamente, soltou minha mão e se levantou. Acho que já vou, disse, com a voz baixa, quase rouca. Assenti, incapaz de formular qualquer resposta. A acompanhei até a porta, e antes de sair, ela me lançou um último olhar. Um olhar que prometia muito mais do que poderíamos admitir em voz alta. Fechei a porta devagar, encostei a testa contra a madeira e respirei fundo, tentando conter o turbilhão dentro de mim. Eu sabia que algo havia sido desencadeado naquela noite. Algo que não teria volta. E pela primeira vez em muito tempo, não tive medo do que viria. Depois daquela noite em que nossas mãos se encontraram no sofá, nada mais foi o mesmo. O gesto tinha sido simples, mas o significado era devastador. Era como se uma porta tivesse se aberto dentro de mim, revelando um lugar que eu sempre soube existir, mas que por medo nunca ousei explorar. Passei os dias seguintes em estado de torpor. Cada detalhe da casa parecia impregnado pela presença dela. O cheiro do perfume que ficava no ar, a lembrança da textura suave da sua pele contra a minha, o calor dos olhos que me encaravam sem pudor. Quando caminhava pelo corredor, era como se ainda pudesse ouvir sua risada, leve e cristalina. Minha filha, alheia ao que se passava, continuava convidando Júlia com a mesma frequência. Eu deveria estar preocupada, talvez até evitar sua presença. Mas, ao contrário, ansiava por cada reencontro. E quando o momento chegava, meu corpo respondia de maneira inevitável. Na semana seguinte, numa tarde abafada de verão, as duas decidiram estudar na varanda. Eu preparei uma jarra de suco e levei até elas. Quando coloquei os copos sobre a mesa, Júlia levantou os olhos e me presenteou com aquele sorriso que me desmontava por dentro. Obrigada, dona Tatiane, você é sempre tão cuidadosa.
A forma como disse aquilo, com a voz baixa e o olhar fixo em mim, fez com que minhas mãos tremessem levemente. Antes que eu pudesse responder, minha filha chamou sua atenção, e o feitiço se quebrou. Mas dentro de mim, a chama só aumentava. Naquela mesma noite, depois que todos dormiram, desci para beber água. Encontrei Júlia na cozinha, mexendo no celular. O choque da surpresa quase me fez soltar o copo. Ah, desculpa, ela disse, sorrindo sem culpa. Não conseguia dormir. A penumbra da cozinha iluminava apenas parte do seu rosto, e eu nunca tinha visto tão linda. Fiquei ali, parada, observando-a como quem observa algo proibido e irresistível ao mesmo tempo. Quer um pouco de água? Perguntei, tentando parecer natural. Ela assentiu. Quando entreguei o copo, nossas mãos se tocaram de novo, e dessa vez não houve hesitação. O toque se prolongou além do necessário, como se nenhum de nós tivesse pressa em soltar. Meu coração batia tão alto que tive medo de ela ouvir. Você sempre parece tão séria, ela murmurou, olhando para mim com intensidade. Mas eu acho que tem muito mais dentro de você. Engoli em seco, sem saber como reagir. Nunca alguém havia me desnudado dessa forma, apenas com palavras. Senti vontade de fugir, mas minhas pernas não se moveram. Ficamos em silêncio, até que ela devolveu o copo e se afastou lentamente. Naquela noite, deitada em minha cama, percebi que não havia mais volta. Os dias passaram, e com eles, pequenos momentos se acumulavam. Olhares mais demorados, sorrisos discretos, gestos aparentemente inocentes que só nós duas compreendíamos. O jogo silencioso se intensificava, e a tensão entre nós se tornava quase insuportável. Até que chegou o fim de semana em que minha filha viajou com o pai para visitar parentes no interior. Eu inventei uma desculpa para não ir, aleguei cansaço, trabalho acumulado, qualquer coisa. Queria, no fundo, apenas ficar sozinha. Não imaginava, no entanto, que Júlia apareceria justamente naquela tarde. A campainha tocou, e quando abri a porta, lá estava ela. Um vestido leve, cabelos soltos, sorriso tímido. Sua filha me avisou que não ia estar, começou, hesitante. Mas eu queria devolver o livro que ela me emprestou. Assenti, tentando disfarçar o nervosismo. Convidei-a para entrar, e o silêncio entre nós parecia diferente, mais carregado, como se ambos soubéssemos que nada nos impedia agora. Sentamo-nos na sala, e a conversa foi surgindo naturalmente. Falamos de filmes, de música, de sonhos. Mas em cada palavra havia um subtexto, uma provocação velada. Quando ela riu de algo que contei, inclinou-se para a frente, tocando levemente minha perna. O gesto foi rápido, mas deixou minha pele em chamas. Sabe, Tatiane, disse, com a voz mais baixa. Eu nunca me senti tão à vontade na casa de alguém. É como se eu pudesse ser eu mesma aqui. As palavras me atingiram fundo. Não respondi, apenas a encarei. E nesse olhar havia tanta coisa não dita que por um momento o ar ficou denso. Foi então que aconteceu. Ela aproximou a mão e segurou a minha. Não havia mais a desculpa do acaso, nem a cobertura do silêncio. Era intencional, claro, direto. Meu corpo inteiro reagiu como se esperasse aquele momento desde sempre. Júlia, sussurrei, sem saber se pedia para parar ou para continuar. Ela não respondeu. Apenas deslizou os dedos pelos meus, devagar, explorando cada detalhe da minha pele. A delicadeza do gesto era enlouquecedora. Nunca um toque tão simples havia me causado tamanha vertigem. Aproximei-me sem perceber, e quando nossos rostos ficaram a poucos centímetros, a respiração dela misturou-se à minha. Nossos olhos se fecharam ao mesmo tempo, e finalmente nossos lábios se encontraram. Foi um beijo suave, quase tímido no início, mas carregado de desejo contido. O gosto dela se espalhou pela minha boca como um segredo que eu nunca quis revelar, mas que agora não poderia mais esconder. Minhas mãos tremeram ao segurar seu rosto, e senti a juventude pulsando ali, ao alcance dos meus dedos. O beijo se aprofundou, ganhando intensidade. Júlia se aproximou mais, e nossos corpos se tocaram de maneira inevitável.
O calor da sua pele atravessava o tecido fino do vestido, e eu me perdi na sensação. Mas mesmo no auge da vertigem, havia um cuidado, uma delicadeza que tornava tudo ainda mais arrebatador. Não era pressa, não era urgência. Era o prazer de finalmente permitir que algo proibido florescesse. Quando nos afastamos, ofegantes, ficamos em silêncio por longos segundos. O coração martelava em meu peito, e eu não sabia se ria ou chorava. Isso não devia estar acontecendo, murmurei, a voz falhando. Ela sorriu, um sorriso pequeno, mas cheio de certeza. Mas está. E naquele instante, percebi que era verdade. Estava acontecendo, e nada mais poderia apagar o que havíamos sentido. Naquela noite, Júlia não ficou. Despediu-se com um último beijo rápido, como quem promete retorno. Fiquei sozinha na sala, tocando os lábios ainda quentes, tentando assimilar a intensidade do que havia vivido. Eu sabia que o caminho à frente seria cheio de riscos. Sabia do peso do segredo que carregávamos. Mas, pela primeira vez em muito tempo, senti-me viva. E enquanto apagava as luzes da casa, não conseguia evitar o pensamento. Até onde estaríamos dispostas a ir? Os dias que seguiram ao nosso primeiro beijo foram uma mistura de ansiedade e expectativa. Cada vez que a campainha tocava e eu via Júlia ao lado da minha filha, meu coração disparava. Fingíamos normalidade, mas havia sempre aquele segredo latejando entre nós, escondido por trás de sorrisos casuais e olhares rápidos. Eu me perguntava se ela pensava em mim tanto quanto eu pensava nela. A resposta veio quando, numa tarde qualquer, encontrei um bilhete dentro do livro que minha filha havia deixado sobre a mesa. A letra era de Júlia: quero te ver sozinha. Hoje, à noite. O bilhete queimou em minhas mãos. Passei o dia em transe, incapaz de pensar em outra coisa. Quando a noite caiu e a casa adormeceu, desci até a sala com o coração martelando. A campainha soou baixa, quase cúmplice. Abri a porta e lá estava ela. Cabelos soltos, olhar intenso, respiração acelerada. Não precisou dizer nada. Apenas entrou, e quando a porta se fechou atrás de nós, o mundo inteiro pareceu desaparecer. Eu não consigo parar de pensar em você, confessou, a voz embargada. Desde aquela noite, senti minhas pernas tremerem. Fui até ela, e nossos lábios se encontraram outra vez, dessa vez sem hesitação. O beijo foi urgente, mas ao mesmo tempo delicado, como se estivéssemos aprendendo os limites uma da outra. Minhas mãos percorreram seus ombros, seu rosto, seu cabelo. Era impossível controlar o desejo que transbordava de mim. Sentamo-nos no sofá, mas logo ela deslizou para mais perto, encostando o corpo ao meu. A sala escura, iluminada apenas pela luz da rua, parecia um cenário cúmplice para o que vivíamos. O silêncio era interrompido apenas pelo som das nossas respirações entrecortadas. Júlia levou minha mão até seu colo, segurando-a firme, como se não quisesse me deixar escapar. Olhei em seus olhos e vi uma mistura de ousadia e vulnerabilidade que me desmontou. Era como se ela também estivesse tateando aquele território desconhecido, mas com a coragem que eu nunca tive. Eu nunca senti isso antes, murmurei, a voz quase sumindo. Ela sorriu, encostando a testa na minha. Eu também não. Mas não quero mais fugir. Nossos corpos se aproximaram ainda mais, e o toque das mãos foi se transformando em carícias suaves, explorando sem pressa, como se cada gesto fosse uma revelação. Não houve pressa, nem urgência. Apenas a descoberta de que era possível desejar e ser desejada de um jeito novo, arrebatador. A cada suspiro, a cada olhar, percebia que estávamos ultrapassando uma linha invisível. Uma linha que eu sempre teme, mas que agora atravessava com a entrega. E ao invés de medo, o que sentia era liberdade. O tempo pareceu desaparecer naquela sala. Não sei quanto tempo ficamos juntas, mas quando finalmente nos afastamos, já passava da meia-noite. Júlia repousou a cabeça em meu ombro, e fiquei acariciando seus cabelos em silêncio. E agora? Perguntei, sem conseguir evitar. Ela ergueu os olhos para mim, e seu sorriso foi a resposta mais desarmante que já recebi. Agora a gente vê onde isso vai dar.
As palavras simples carregavam uma promessa. Uma promessa perigosa, mas irresistível. Quando a acompanhei até a porta, trocamos mais um beijo, lento, profundo, como se quisesse durar para sempre. Depois, via-se afastar pela rua silenciosa, e fiquei ali, com o coração em chamas. Na manhã seguinte, a vida parecia ter retomado seu curso normal. Minha filha falava animada sobre planos para o fim de semana, meu marido lia o jornal como sempre, e a casa era a mesma de antes. Mas eu sabia que nada seria igual. Dentro de mim, algo tinha despertado, algo que não poderia mais ser apagado. Passei a observar o mundo de outra forma. Cores mais vivas, sons mais nítidos, tudo parecia carregado de significado. E, no centro desse novo universo, estava ela, Júlia. O desejo entre nós havia deixado de ser apenas silêncio. Agora era uma chama acesa, pronta para consumir o que fosse preciso. Eu não sabia até onde seríamos capazes de ir, nem quais consequências enfrentaríamos. Mas no fundo, uma certeza permanecia: já não havia retorno. Fechei os olhos naquela noite e deixei que a lembrança dela me invadisse por inteiro. O sabor dos seus lábios, o calor do seu toque, o brilho nos olhos que me prometia o inesperado. E pela primeira vez em muitos anos, adormeci sorrindo. E então, o que você faria no lugar da Tatiane? Se essa história também mexeu com você, já deixa o seu like, compartilha com alguém que vai amar ouvir e não esquece de se inscrever no canal. Isso me ajuda demais a continuar trazendo mais contos sáficos envolventes e apaixonantes como esse.